Iniciando umas análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos analisar o GE, as notícias do GE, para falar um pouco do Flamengo. Vamos à primeira notícia. Flamengo avança pela contratação de Luiz Henrique. LH, Luiz Henrique, seria o segundo mais caro da história do Brasil. Veja a lista. Então vamos lá, vamos analisar no Luiz Henrique. Para mim, é o que o Flamengo falta. Acho que é a cereja do bolo desse time. Flamengo, se você montar um time aí, Rossi, Vaela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Jorginho, Pulgar, Luiz Henrique, Arrascaeta e Samuel Lino e Pedro na frente, dois pontas rápidos. Arrascaeta, maestro como é para destruir o jogo. Dois laterais de construção, Vaela e Alexandre. Jorginho e aí Puka marcando e destruindo o jogo. Acho que é um time que, minha visão, encaixa. Os jogadores se encaixam, os jogadores se combinam, toque de bola rápido, velocidade, infiltração. Então, para mim, Luiz Henrique seria sim um jogador que encaixaria muito bem nesse time, fazia o Flamengo crescer. Ah, mas tem o Prata. Assim, olhando o futebol do Prata, comparando com o Luiz Henrique, eu acho que o Luiz Henrique joga mais bola, na minha opinião. Se comparar Luiz Henrique com Luiz Araújo, Luiz Henrique joga mais bola. Se comparar Luiz Henrique com Lohan, Luiz Henrique joga mais bola. Então eu creio que a contratação dele seria uma contratação que elevaria o time. Qual é o segundo mais caro da história? Acho que todo bom jogador falha um investimento alto. Então, se ele vir encaixar, vai estar ok. Qual o Paquetá? Eu pensei que o Paquetá poderia jogar para essa ponta direita, mas o Paquetá não tem essa explosão e habilidade que tem no Luiz Henrique. Ele vai para cima, tibra, finaliza, cria jogada o tempo todo. O Paquetá, quando pensei que ele vinha pro time do Felipe Luiz. Felipe Luiz tinha um jogador como o Gerson que organizava a jogada. Então você coloca um Paquetá que faz essa organização, como já tentou o Carrascal fazer essa organização para o lado direito, que vazia o Gerson, que vazia, que poderia fazer o Paquetá encaixaria. Mas acho que nesse time do Léo Jardim, ele precisa de dois pontas rápidos, velocidade, constância. Então, para mim, pagando caro, e negócio mais caro, o Everton hoje foi mais caro, o Diego Ribas foi mais caro, e vai vir Samuel Lino foi mais caro, Paquetá foi mais caro. Então sempre vai haver um jogador que vai ser mais caro. Realmente tem condição, tem finança, eu colocaria vai atrás. Eu acho que o Luiz Henrique é um jogador que encaixa na equipe. Já Almada é um jogador que veio para ser reserva, não veio para ser titular. Eu creio que fechando com o Luiz Henrique, fecha o time desse ano. Aí daqui a 6 meses, aí você busca um lateral esquerdo de alto nível, que a gente sabe que Alexandre vai se aposentar, para mim precisa ter um jogador de alto nível ali. Aí é outra história, daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, para mim pensar nisso. Mas a princípio, hoje o Flamengo precisa de um Luiz Henrique, um ponta direita, que decida jogo, que vá para cima, que seja, como fala, livre no campo. O cara sabe o que faz, melhor falando, sabe o que faz em campo. Um jogador completo. Então eu creio que o Luiz Henrique seja jogador completo. Aí se põe Samuel Lino, cara sensacional pelo lado esquerdo, Arrascaeta pelo meio e Luiz Henrique
o time adversário vai saber quem vai marcar. Se marcar Arrascaeta, Samuel Lino e Luiz Henrique fica livre. Se ele marcar Luiz Henrique, Arrascaeta e Samuel Lino não fica livre. Se marcar Samuel Lino, Arrascaeta e Luiz Henrique fica livre. Sim, eu espero que vocês tenham essa visão que eu tô tendo. Que não vai ter como marcar o Flamengo. Se marcar um, vai ter dois livres. Se a marcação do time adversário fechar em um dos três cara do meio campo ali do Flamengo, de criação, o outro vai ficar completamente livre para criar. Então, eu creio que seja uma excelente contratação, sim. Vamos para mais notícia. Gaddafi busca contratação de Fina, acho que é Getafe, perdão, eu li errado. Getafe busca contratação de Fina. Torço por Vina, sim, gosto do futebol dele, não sei o que houve, mas é um jogador que tem muita qualidade, se perdeu, não sei por que motivo, não está certo no Flamengo, não está certo no River Plate. Espero que no Getafe ele consiga jogar seu futebol, reencontrar seu futebol, que tem muita qualidade, sim. Outra saída do Flamengo, Fla acerta saída de Ryan Lucas para o Alvega. O Flamengo conseguiu colocar jogadores da base que vieram, não tiveram espaço para ser negociado. Eu creio que o futebol europeu é o melhor caminho para esses jogadores, porque do que encher o time não vai conseguir preencher o elenco. Então, eu creio que os jogadores, mas assim, tá dizendo que o Flamengo não vai aceitar uma contrapartida financeira e mantém 50% de direito econômico do jogador pensando no futuro oferta. Eu creio que é um jogador que para mim tem potencial, sim. Eu acho que é um volante que marca forte fisicamente, chega bem no ataque, tem apenas 21 anos. Eu creio que um atleta para mim tem que ficar ali até os 24 anos, tentando buscar uma chance, sendo emprestado, voltando, sendo emprestado, voltando, para que possa ganhar experiência e conseguir uma vaga dentro do Flamengo. Eu lembro Léo Pereira, não veio do Flamengo, mas do Atlético Paranaense. Ele foi emprestado, acho que para um time dos Estados Unidos, se não me engano. Voltou para o Atlético Paranaense, arrebentou e o Flamengo contratou. Eu acredito nesse tipo de coisa, que um jovem sai da base muito imaduro para o time profissional, então precisa ser emprestado, retornado. Eu creio que Ryan Lucas tem sim um bom futebol e pode ser um bom jogador. Caso não estou certo no Flamengo, mas espero que lá em Portugal ele consiga estar certo nesse time. Outro jogador que está também com uma possível saída, está em negociação, é o Lohan. Vamos lá ler a notícia aqui, o título. Flamengo negocia com Granada da Espanha a saída de Lohan. Eu creio que Lohan é outro jogador que tem muita qualidade. E mexe oportunidade. Acho que ali pelo lado direito dele ele consegue sim encontrar o seu espaço. Ele tem tipo, tem habilidade, o negócio dele é entrega. Então ele tem que escolher a chance. Acho que vai para um bom time. O Granada da Espanha, podendo arrebentar e ser e se está bem na carreira. Eu estava querendo ver aqui a proposta oficial na mesa
As negociações ainda são iniciais e não há uma proposta. Isso aí. Mas se ele for, o Lohan, eu acho que é um bom time, é um bom time para desenvolver. Eu emprestaria tanto ele como o Rian Lucas para emprestar, voltar. Como eu falei, acho que o Carioca ali, para os jogos iniciais, para mim formar um time da base bem mais forte do que foi esse ano, que começou muito mal, com Diogo Alves, Daniel Sales, João Vitor, Churran e Johnny, Rian Lucas, Everton Araújo, Lohan, Guilherme e Josuá. E na frente o ASEAN, eu acho que o Flamengo poderia jogar, acho que o Carioca todo com esse time, que não faria feio. Mas aí a questão do Léo Jardim, diretoria, e aqui eu só estou minha opinião, minha análise. Vamos para a última para fechar. Júnior critica trabalho de Poto, arrogância e prepotência. Sim, a gente tem que respeitar a história do Júnior. Se ele fala, ele conhece muito o Flamengo, viveu muito no Flamengo, amou muito o Flamengo. Eu creio que tem que ser ouvido, tem que ser acolhido as críticas do Júnior. Ele com o Zico são ídolos master do Flamengo. Então, se ele critica, se ele fala, tem que ser apoiado pela diretoria, porque Júnior entende as coisas, sabe muito bem. O Porto faz o trabalho dele, foi contratado para isso, para negociar com os jogadores e aguentar as bombas. As bombas chegam, os problemas chegam, e nesses 6 meses que o Flamengo tem, sem pedido de contratação. Então, se ele conseguir fazer essa negociação, o Flamengo ser mais rápido e mais pontual, eu creio que ele vence esses debates que caem, essa expressão, essas críticas que chegam. Ele está sendo lembrado agora porque o Flamengo precisa de uma contratação. É o que eu falei, esses 6 meses para ser um grande nome, ele foge dessas críticas. Claro que vai ter gente que gosta, gente que não gosta, gente vai criticar, mas ele tem que fazer o trabalho dele. Acho que se trazer o Luiz Henrique, acho que fazer uma contratação que vai chamar tanta atenção que os outros vão esquecer dessas críticas. Mas, como falei, Júnior e tudo mais. Se ele falou, tá falado. Diretoria tem que rever isso, conversar com o Poto, pedir que ele haja de um jeito menos arrogante e menos prepotente, para que seja respeitado entre os ex-ídolos do Flamengo, grandes jogadores que passaram pelo Flamengo. Mas vida que segue, eles são grandes no Flamengo, a gente é pequeno, a gente tem que colocar ouvir esses, tanto o lado do Porto quanto do Júnior, para conhecê-los e formar uma opinião melhor. Mas Flamengo acima de tudo sempre, e vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias do Flamengo, que está tumultuado. Tem o brasileiro que tem que colar no Palmeiras e tem a Libertadores que o Flamengo precisa passar de fase. Então é isso. Essa é a análise. Falar comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais um pouco sobre o Flamengo. Usei o portal GE. Entra lá, tem outras notícias, leia, se informe, crie sua opinião. Não fique só com a minha opinião. Cria de vocês, entra no site, tem um trabalho jornalístico. Gente que correu atrás e apoiou a notícia para trazer a vocês informações certas. Então, entre no GE, entre outros sites como Bola FIB, Coluna do Fla e Lance, leia, se informe e tenha sua opinião.
Essa é a análise Fala Comigo amanhã, comigo Eduardo. Amanhã eu volto falando mais sobre o nosso Flamengo.